Olha, eu estava refletindo aqui, nesses momentos em que eu estou dirigindo, principalmente quando eu vou sozinho, que não tenho que conversar com ninguém, eu faço algumas reflexões importantes. Não tem muito o que fazer, você tem que refletir, tem que meditar, pensar na vida. E aí eu estava lembrando que nos meus 15 anos de idade, eu descobri o prazer pela leitura. Eu comecei a estudar, comecei a ler quando eu completei meus 15 anos. Ali eu comecei a ter acesso a livros de diferentes lugares, diferentes tipos de leitura. E aí eu desenvolvi o gosto, o prazer pela leitura, pelo conhecimento, mas também desenvolvi uma coisa que é o vício pela leitura, o vício por informações, o vício por conhecimento. Isso não é saudável, porque isso acaba gerando uma obesidade intelectual. Você aprende, mas não consegue colocar em prática. Isso aconteceu comigo. Eu percebi o seguinte: eu tinha muito livro, muito conhecimento, pouca prática. Porque é lógico. Se você lê muitos livros, se você está absorvendo muitas informações, você não consegue colocar aquilo tudo em prática. Você precisa de tempo para colocar certos conhecimentos em prática. Vamos falar, por exemplo, se você estudar sobre a importância do perdão. Olha, você vai precisar ser magoado na vida, você vai precisar ser decepcionado para você poder praticar o perdão. E uma coisa é praticar o perdão de forma intelectual, outra coisa é praticar o perdão de forma emocional, efetiva, comportamental no seu dia a dia, depois de sofrer uma decepção. E outra coisa ainda é o nível de decepção. Uma coisa é me decepcionar com um amigo que marca comigo para fazer uma coisa e desiste. Outra coisa é o perdão de uma traição dentro de um relacionamento. Outra coisa é o perdão na vida financeira, se alguém te roubar, e assim sucessivamente. Então, veja, existe uma discrepância entre o conhecimento intelectual e o colocar aquilo em prática. Eu sei a importância do perdão para que você tenha mais leveza, para que você consiga dormir todos os dias com o coração em paz. Sem perdão você não dorme em paz. Se você for uma pessoa rancorosa, que tem dificuldade de perdoar, se você é uma pessoa que guarda muitas mágoas, você é uma pessoa pesada. É mais difícil a vida para você do que aquela pessoa que tem capacidade de perdoar, que desenvolveu a virtude do perdão. Agora, é isso que eu estou te dizendo. Uma coisa é falar isso mentalmente, outra coisa é você vivenciar isso na prática. É muito mais difícil na prática do que no intelecto. Então é lógico que o meu nível de maturidade, quando eu era garoto, ele era um nível bom porque eu estava tendo acesso a conhecimentos. Então quando você está estudando, quando você está desenvolvendo sabedoria, buscando estudar sobre virtudes, você está amadurecendo, você está evoluindo. Isso vai fazer muito bem para você. Mas você vai precisar de tempo, você vai precisar de vida, de experiências práticas na vida para poder ter aquela experiência, para poder saber se você realmente está pronto, se você assimilou aquele conhecimento na prática. Tem outros conhecimentos que são práticos, né? Você estuda ali e já pode colocar em prática na hora. Conhecimentos que trazem sabedoria para a sua vida, como o estudo das virtudes, não basta estudar a virtude, você vai precisar colocá-la em prática, e nem sempre você vai conseguir colocar a virtude em prática de forma imediata. Você vai precisar que a vida aconteça, para que você passe pelas dores, pelos sofrimentos da vida e pratique aquela virtude. E olha que interessante, é justamente, você precisa passar por momentos de desafios, de dores, de sofrimentos para praticar determinadas virtudes. Caso contrário, não tem como praticá-las. E por que eu estou falando de virtudes? Acontece que você só se torna uma pessoa feliz de verdade. Você se torna uma pessoa madura, evoluída, esclarecida e uma pessoa boa na medida em que você desenvolve virtudes. E para isso, você precisa alinhar o estudo com as experiências práticas. Então, voltando à obesidade intelectual que eu ia falando para vocês.
A gente quando estuda muito, quando lê muitos livros ou assiste muitas palestras de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, a gente não consegue acompanhar. Você não vai conseguir colocar aquilo em prática na sua vida, porque leva um tempo para o seu amadurecimento psíquico, emocional e espiritual, inclusive. Você não vai conseguir amadurecer com a leitura. Você não vai conseguir amadurecer só com uma sessão de terapia ou só com a leitura de um livro. Para que você amadureça na vida, para que você se desenvolva, você vai precisar sempre estar lendo sobre as virtudes, praticando sobre as virtudes, para que você encontre a experiência de vida com o amadurecimento daquelas sementes que você está plantando dentro de você com o estudo diário. Tá conseguindo entender? Então veja, eu também quero te dizer o seguinte: não adianta você ficar lendo livro atrás de livro, vendo palestra atrás de palestra. Não adianta você ficar querendo ser um guloso em termos de buscar conhecimento, porque o seu corpo não vai acompanhar, as suas emoções não vai acompanhar o excesso de conhecimento, o excesso de informações. Esse é o início do nosso vídeo. Eu falei sobre o vício de informações, o vício na busca de sabedoria. Então, na medida em que você amadurece, você passa a ter esse discernimento que eu estou tendo agora. A sabedoria, ela não virá só com a leitura, ela precisará também das experiências, do tempo de amadurecimento. Agora é lógico, se eu dou as condições propícias para amadurecer, sem ser de forma livre, solta, dura, e sim amadurecer com estímulos corretos, se torna muito mais fácil o meu amadurecimento do que se eu procurar amadurecer simplesmente sem nenhuma leitura, só com as experiências da vida. É muito mais fácil amadurecer unificando as experiências de vida com o conhecimento intelectual. Aí fica mais fácil o meu processo de amadurecimento. Quando eu falo meu, eu estou falando o seu. O que eu estou querendo te dizer, principalmente, essa é a principal mensagem desse vídeo, é o seguinte: não adianta você ficar vendo vídeo atrás de vídeo, palestra atrás de palestra, livro atrás de livro, achando que você vai amadurecer rápido. Não vai. Você não vai amadurecer rápido, você não vai evoluir rápido. Não é assim que acontece a vida. Não é assim que acontece o teu processo emocional, o teu processo cognitivo. Larga a porra da pressa, caramba! Olha, você não adquire sabedoria com pressa, você não adquire amadurecimento com excesso de conhecimentos, você não adquire maturidade e evolução com excesso de conhecimentos. O que eu sugiro para você? Que você pegue, por exemplo, um vídeo por dia ou uma lição de vida por dia, um conhecimento relevante por dia e medite sobre aquilo. Não fique vendo um vídeo atrás de outro, lendo um livro atrás de outro, em excesso, achando que isso vai te fazer amadurecer, porque não vai. Isso é apenas vício. Vício por informação, vício por conhecimento, vício por estímulos. O seu cérebro está viciado nisso, assim como o meu cérebro ficou viciado nisso. E no final você não vai amadurecer, você não vai evoluir mais rápido, você vai ter raiva como todo mundo, você vai ter medo como todo mundo, você vai ter tristeza como todo mundo, você vai passar por problemas como todo mundo, você vai passar por frustrações, por angústias, como todo ser humano, como qualquer ser humano. O que você precisa saber é, diante de cada problema de vida, qual é a lição mais específica, qual é a virtude que eu posso praticar nesse momento da minha vida. Qual é a virtude que eu posso praticar no momento de vida que eu estou passando hoje? O que esse momento de vida que você está passando hoje exige de você? Se você não sabe a resposta correta, procure uma pessoa mais sábia, que já teve mais experiências do que você, ou numa terapia, ou no aconselhamento psicológico, para você procurar descobrir qual é a virtude que você mais precisa nesse momento de vida. Eu dei o exemplo do perdão. Quando você está sendo traído, magoado, passando por algum problema, aprender a perdoar é importante, é a tua lição de vida. Às vezes você está passando, por exemplo, por dificuldades financeiras. Qual é a lição mais importante na dificuldade financeira? Aprender a desenvolver humildade, porque as pessoas são orgulhosas, sabe? Aprender a ter humildade, aprender a ter paciência,
aprender a ter resiliência, aprender a ter força para suportar aquela dor, aquele desafio, aquele momento financeiro difícil. Aprender a ter fé na vida, a confiar em dias melhores, aprender a desenvolver esperança. Percebe? Olha só quantas coisas importantes, quantas virtudes importantes você precisa aprender quando você está passando por problemas financeiros. E quando você está passando por problemas de relacionamento amoroso, é a mesma coisa, sabe? Você precisa desenvolver esperança, você precisa desenvolver sabedoria, paciência, perdão, prudência para tomar decisões pautadas numa visão de sabedoria e não de forma impulsiva, porque você pode se arrepender depois. Então, cada momento de vida que você está passando, você vai precisar desenvolver uma virtude específica. Por exemplo, quando você se torna líder, você vai precisar ter muito mais responsabilidade, autorresponsabilidade do que quem não está num papel de liderança. Então, existem fases na sua vida, existem virtudes, existem comportamentos que você vai desenvolvendo de acordo com a vida. Então, não fique nesse desespero de querer amadurecer de forma rápida, imediata, achando que isso vai acontecer, que não vai. O processo de amadurecimento e evolução da alma humana é gradativo, é lento. É lento e é individual. Então você vai estar com um grupo estudando os mesmos assuntos, mas é individual, a tua evolução é individual, o teu amadurecimento é individual. Dentro do grupo que você está estudando, alguns vão conseguir assimilar profundamente isso que eu estou falando aqui. É um nível de sabedoria que algumas pessoas vão conseguir entender profundamente e vão se transformar absurdamente, de forma rápida. Outras pessoas vão achar que é besteira, que é só enrolação. Outras pessoas já vão estar num nível mais evoluído do que o meu e elas vão olhar para isso daqui e vão achar interessante, vai ser uma motivação interessante para relembrar algumas coisas, mas elas já vão estar além disso. E assim é a vida. O nosso processo de amadurecimento, de evolução, ele é gradativo. Então procure observar e entender essa necessidade de buscar conhecimento o tempo todo, de buscar evolução o tempo inteiro e aprenda a degustar. Pare de ser obeso intelectual. Pare de ficar nesse vício, nessa busca de dopamina, de conhecimento constantes, achando que isso realmente vai te fazer evoluir, porque não vai. Você vai precisar ingerir o conhecimento, degustar esse conhecimento, saborear cada livro que você lê ou cada palestra que você vê. Se você é aquela pessoa que tem o ímpeto de buscar outro livro, de buscar outra palestra, sabe, não dá nem o tempo de amadurecer o que você está aprendendo, procure colocar esse aprendizado em prática. Fale para você mesmo assim, não vou ler outro livro, não vou buscar outro conhecimento agora, porque eu estou me autoiludindo. Eu não vou ficar uma pessoa mais sábia se eu ler 1000 livros. Eu não vou ficar uma pessoa mais sábia se eu só por eu estar assistindo uma palestra atrás da outra, tá enchendo a minha consciência de informação o tempo inteiro. Lembre o seguinte, eu vou me tornar uma pessoa mais sábia, mais madura, se eu saborear esse conhecimento, essa lição de vida que eu estou aprendendo, essa virtude que eu preciso desenvolver e eu colocá-la em prática. E colocá-la em prática várias e várias vezes na minha vida. Aí eu vou me tornando essa virtude, eu vou me tornando essa pessoa mais madura, essa pessoa mais evoluída, e isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. E aí você vai começar a experimentar muito mais paz interior, muito mais felicidade, tá certo? Reflita sobre isso, ouça novamente com calma, para você se permitir colocar isso que eu estou te falando em prática. Você já tem muita sabedoria de vida. O que você precisa fazer na sua vida hoje, você já sabe, na maioria das vezes. Você já sabe qual é a virtude que você precisa praticar, você só não quer aceitar. Você só não quer admitir, você só está querendo fugir muitas das vezes.
da dor, do desconforto, de aprender a lição que a vida está te proporcionando nesse exato momento. Qual é a virtude que a vida está te convidando a praticar? Ou melhor dizendo, quais são as virtudes que a vida está te convidando a exercer, a colocar em prática para que você seja uma pessoa mais evoluída e melhor? Porque outro detalhe, você não está nessa vida para brincar. Você não está aqui a passeio, você está aqui para evoluir, para amadurecer, para se tornar um ser humano melhor. E a gente evolui, amadurece, se torna um ser humano melhor na medida em que a gente desenvolve virtudes. Ok? Então é isso. Fique bem, comenta aí o que achou desse vídeo e vamos juntos continuar aprendendo e evoluindo.